Vocês já ouviram falar em guerra híbrida? Sim, guerra híbrida, que é uma modalidade de guerra onde você utiliza desinformação, ataques cibernéticos, ações, por exemplo, judiciais, uso de grupos para ocupação de espaços, minorias, né, que fazem toda uma manifestação, né? Organizações não governamentais sendo utilizadas também para criar todo um clima no país em que você está atacando. Bom, se esse tema te interessa, peço aí que você já se registre aqui no canal, que isso não vai ficar só nesse vídeo. E se gostar, coloque aí o seu joinha. Então vamos falar um pouco da guerra híbrida. Vocês talvez tenham percebido recentemente o número de ataques cibernéticos que o Brasil vem sofrendo em órgãos governamentais importantes, invasão de celulares de pessoas do governo e assim sucessivamente, né? Vazamento através de matérias jornalísticas bombásticas, sites que publicam documentos sigilosos, né? Isso não é uma prerrogativa só que tem acontecido no Brasil, tem acontecido em vários outros países e que caracteriza realmente essa nova modalidade de guerra, que não se utiliza só a guerra convencional no campo de batalha, se também procura instabilizar um outro país através dessa chamada guerra híbrida. E para isso se utiliza uma das ferramentas muito grande é a desinformação. Então vamos ver algumas coisas que eu digo que eu não acredito em coincidências. Nos últimos dias, para quem tem acompanhado o noticiário na área de finanças internacionais, uma grande incorporadora chinesa vem passando por sérias dificuldades porque tem uma dívida de cerca de 300 bilhões de dólares com prazo de vencimento tanto curto, não está conseguindo pagar nem os juros disso, e isso deu realmente uma repercussão muito grande aí nos mercados. E é interessante que no meio de toda essa discussão, exatamente no momento que está se avaliando, será que ela vai pagar, que não vai pagar, haverá contaminação ou não, vem sinais, né, da própria China dizendo não, isso nós vamos acomodar bem esse problema, isso não vai ter. E estamos pelo menos no limbo, não estamos sabendo ainda quais serão os desdobramentos no momento que eu gravo esse vídeo. Então vejam agora que coisa bastante curiosa, bastante interessante. Eu vou deixar aqui na descrição os links dessas matérias que eu vou citar para vocês mesmos fazerem uma avaliação dessa enorme coincidência, né? Primeiramente, no dia 23 de setembro de 2021, às 18h40, jornal com uma matéria considerada matéria especial, porque foi uma jornalista que já foi correspondente, inclusive na China, e que não trabalha mais para esse jornal, mas passou a fazer essa matéria em caráter especial, né, como uma colaboradora especial da matéria. O título da manchete é: Crise da Evergrande, a incorporadora, reflete desejo de mudança estrutural na China. Daí leia a análise a seguir. E aí o subtítulo vem como: governo de Xi Jinping quer reduzir peso de setor imobiliário e grau de endividamento da economia, mas há turbulência no curto prazo. Bom, aí eu começo realmente a ler aqui a matéria, que está aqui, como eu disse, pelo menos na descrição, e começa a aparecer para mim algumas coisas bastante interessantes, como por exemplo, logo nos parágrafos iniciais, dizendo assim: o objetivo de Xi Jinping é alcançar um modelo de desenvolvimento que seja sustentável no longo prazo, com menor grau de endividamento, maior participação do consumo, expansão do setor de manufatura,
e menor canalização de recursos para incorporadoras em benefício de tecnologias transformadoras, sem falar da meta de redução da desigualdade. Que interessante isso. Mas isso aqui era uma entrevista? Da onde saiu isso? De onde saiu isso? Será que é só da cabeça da jornalista? Então, esse parágrafo me parece alguma coisa já bem endereçada, como um slogan, ou como se fosse uma nota oficial do Partido Comunista Chinês. Muito interessante, muito interessante. E logo em seguida, também se faz a seguinte afirmação. O presidente chinês já havia deixado claro em 2017 que o gigantesco mercado imobiliário precisaria diminuir. Casas são para morar, não para especular, declarou na época o Xi. Então, provavelmente fazendo uma certa referência, não vamos repetir o subprime americano, que foi causado fundamentalmente por especulação com investimento em casas, apartamentos, enfim, imóveis que nem seriam usados por aquelas pessoas. Eles estavam pretendendo vender tão logo aquilo ficasse pronto e depois aquilo virou uma bolha. E aí a matéria continua falando do espírito do Xi, como que ele quer mudar a questão da infraestrutura, da economia da China. Muito bem. Eu já achei bastante curiosa essa matéria, fazendo essa ligação do problema da Evergrande com a figura do Xi, que aparece então nessa matéria como um grande reformador, né, de toda a estrutura econômica chinesa. Eu achei curioso. Bom, pesquisando o assunto Evergrande, que estava em vários jornais, eu passei também a consultar jornais internacionais, vamos dizer, bom, qual é a visão do que eles estão achando, e aí evidentemente que eu acabei indo atrás de um jornal reconhecidamente do segmento financeiro nos Estados Unidos, que é o jornal Wall Street Journal. E aí, eis que aí vem a minha realmente surpresa. Veja, vou só repetir. Essa matéria do jornal brasileiro foi para o ar às 18h40 do dia 23. Mas à noite, eu, continuando a pesquisa, como eu falei, então no próprio dia 23 de setembro, eu encontro uma matéria publicada também no site do Wall Street Journal, só que foi publicada às 16h15 no horário da costa leste americana. Como no presente momento nós estamos 1 hora na frente do que Nova York, essas 16h15 equivalem no Brasil às 17h15. 17h15. Qual é o título dessa matéria? Xi Jinping está reescrevendo as regras da economia chinesa. Isso naquele momento já me chamou a atenção. Eu falei, que coisa interessante. O mesmo tom da matéria que eu havia lido no jornal nacional, no jornal brasileiro aqui. E aí eu começo a ver nessa matéria, e no caso nessa matéria é uma análise feita a 4 mãos por um jornalista e por uma colaboradora do Wall Street Journal, né? Tem o Ryan aqui e a outra colaboradora, Ling Wei aqui, Ling Wei. E aí eu acho muito interessante, porque nessa matéria, logo de cara, surge a seguinte frase: o Xi Jinping havia mencionado muitas vezes que casas são para morar e não para especular. A mesma frase, só com uma pequena alteração, a mesma frase. E é interessante que, continuando lendo a matéria do Wall Street Journal, aparece realmente o que está aqui, dizendo assim, olha, o presidente Xi Jinping está reescrevendo as regras para a economia chinesa, né? E continua falando da questão da Evergrande Group. Vários pontos dessa matéria são encontrados praticamente, literalmente, na matéria brasileira.
E vejam que elas foram publicadas nos respectivos sites desses jornais com uma diferença de 1 hora e pouco. Então, há uma natural suposição de que essas matérias já estavam realmente prontas em algum momento e por alguma coordenação, uma hipótese, hein? Por alguma coordenação, foi combinado a partir de que horário essas matérias muito pró, né, a gestão do Xi Jinping, e usando como pano de fundo a Evergrande. Mas de fato, o núcleo de ambas essas matérias é mostrar o Xi Jinping como se fosse um Gorbachev moderno, né, que fez a perestroika na Rússia. Então eu acho que vale a pena acompanhar essa coisa. Eu realmente. E é interessante que em nenhum momento ninguém aqui que está envolvido nessas matérias fala um do outro ou fala das fontes onde isso foi colhido. São feitas uma série de afirmações, como eu já comentei aqui, como se isso tivesse saído realmente de toda uma análise de cada um dos jornalistas, que coincidentemente usam as mesmas frases e o mesmo tom, muito próximo, seja nas manchetes, seja no conteúdo de cada uma dessas matérias. Então, fica aí realmente a questão. Será que isso não faz parte da guerra híbrida?